Vamos lá! E aí galera, tudo bom? Eu sou Bianca Bastos e eu estou aqui para continuar a nossa leva de vídeos sobre as histórias por trás dos textos. Por que eu tô falando assim? Também não sei, mas vai ficar assim mesmo que eu não vou fazer outra chamada. Seguinte, como eu já contei pra vocês no vídeo anterior, eu comecei a contar as histórias por trás dos textos do ato 2. Relembrando, a cara da pessoa vai falar um pouco sobre o texto antes de eu mesma contar a história. Então não se assustem, estejam preparados. Vamos lá, vamos lá! De dezembro até janeiro, corre um calendário inteiro de vontades, questionamentos, afetos e sorrisos. Seguimos sentindo esse calendário inteiro, desajustados, inquietos, sem manual, causando uma confusão onde perdemos a noção do tempo e quando percebemos, 4h30 da manhã, se deu em uma garrafa de vinho ou meia de cachaça. Tudo isso se dá de uma forma incrivelmente rápida, como o tempo insiste em ser fora do nosso calendário. Isso aqui, gente, foi um texto que eu escrevi pro menino que eu gosto. Ah, fofa! E conta um pouquinho mesmo do momento que a gente estava vivendo. E esse texto foi, acho que o primeiro texto que eu escrevi pra alguém, terminei de escrever e mostrei pra pessoa. Foi aí que eu entendi que os textos estavam me afetando de outra forma e que eu já podia mostrar os textos pras pessoas. Deita aqui. Deita aqui na rede comigo e pega uma cerveja, sem planos para amanhã, sem planos para já já. Deita aqui e deixa o tempo passar, enquanto falamos sobre o que aconteceu no dia ou para onde vamos viajar. Deita aqui e conta pela 20ª vez aquela piada idiota que odeio, e você sabe disso, mas que já começamos a rir só de ouvir. Joãozinho entrou na sala. Deita aqui e me deixa sentir teu cheiro e achar o melhor aconchego para o meu corpo encaixar no teu. Deita aqui e no carinho do teu abraço ficarei quieta e segura para passar o resto dos dias deitada nessa rede entrelaçada em ti. Esse texto na realidade não foi para ninguém, foi uma cena que eu imaginei na minha cabeça e ao invés de eu contar ela como se fosse uma cena, uma história ou um roteiro, alguma coisa assim, eu descrevi ela dessa forma. Ela não é para ninguém, não foi para ninguém, foi simplesmente uma ideia que veio na minha cabeça e acabou virando um texto. Esse texto, gente, que eu vou ler agora, é um texto que eu falei lá na Contando as Histórias do Ato 1. Tem um casal de amigos que tinham um lancezinho, mas que acabou que eles não viveram e tinham me gerado alguns textos. Um eu contei lá no Ato 1, saiu uma frase, e o outro é esse texto aqui que eu vou ler pra vocês. Ela quer ele quer ela, mas eles ficam fingindo o que sentem, fugindo um do outro. Até quando vão viver assim? Espero que acordem a tempo de viver o que querem, o que sentem. O tempo vai passar e o amor vai se perder se não for vivido. Vivam. E eles não viveram. Hashtag chateada. Te escrevi todas as cartas que pude, falando do meu amor, do nosso amor. Na esperança de que tu fosse querer voltar, nos dar uma chance, mas de nada valeu. Todas as cartas estão ali, guardadas, amareladas. Somente endereçadas, nunca enviadas. Só de medo do não que poderia vir de ti. Coube ao papel ouvir meus sentimentos, minhas esperanças, enxugar as lágrimas e aguentar as minhas ilusões. Cartas intermináveis que por muitas vezes jurei ser a última que escreveria, na tentativa de me convencer de que todo sentimento acabaria na mesma facilidade que era colocar um ponto final. A história por trás desse texto, eu escrevia cartas para um ex-namorado que eu tive e não mandava pra ele. E eu escrevi as cartas depois que a gente terminou, e quem terminou o namoro fui eu. Eu sou ótima, né? Eu terminei o namoro e eu fiquei muito sentida, eu fiquei vivendo luto, eu sentia muita falta dele. E aí eu escrevia cartas. E por que eu escrevia cartas? Porque quando a gente namorava, a gente trocava cartas todo mês. Então era a lembrança afetiva que eu tinha de escrever cartas. E aí eu escrevia as cartas, falando um bando de coisas pra ele. E aí eu guardava as cartas, não entregava. Eu sentia falta, eu gostava dele, mas eu sabia que não ia funcionar voltar, entendeu? Não ia dar certo voltar. Esse texto veio bem no final do luto, assim, acho que eu já tava me curando. E esse texto também tem um quê de uma música do Leone chamada Cartas que eu não mando, que eu escutava muito a música enquanto eu escrevia pra ele. Tinha a memória afetiva do lance das cartas, então tem uma mistura de tudo isso. Da história que eu vivi com ele, da música do Leone e de como eu me sentia, do que eu queria, porém eu tinha consciência de que não ia dar muito certo se eu continuasse com ele. E aí me gerou esse texto. Você acorda, levanta e chora. Existem dias nem tão bonitos. Parece que o que em te habita não faz sentido.
É preciso descobrir o caminho, é preciso se perceber sozinho, é preciso querer alcançar algo que nem se sabe ser. Há dias que só precisam acabar para que toda a solidão se vá e um novo dia comece. Gente, isso aqui é um pouco minhas conturbações de dia tristes e minha observação em uma amiga minha que tem um probleminha, tem uns problemas de saúde e às vezes ela passa dias muito ruins, muito ruins, muito ruins. Uma das coisas que a gente fala muito para ela é que amanhã é um novo dia, né? Então, para ela se acalmar, para ela ficar tranquila que os dias ruins acontecem, mas que os dias bons também. Então, que tudo bem, e nada como um dia após o outro. Esse texto tem um pouco disso, um pouco de dores, de conturbações e de cuidar, de zelo para alguém que eu gosto, e acho que todo mundo tem isso também. Essa foi a segunda leva de textos e histórias por trás dos textos. Eu espero que vocês estejam gostando. Volto a dizer, eu fico esperando sugestões de vocês, dicas sobre temas ou comentários sobre as histórias que eu falei por aqui. Se vocês se acharam também nas histórias, me falem, se identificaram com o texto, viu? Obrigada, até a próxima! E esse cabelo de quarentena? Há 6 meses que esse cabelo não olha uma tesoura.